Olá, turma. Vamos falar hoje de seções de Poincaré e estabilidade de ciclos limites. Imagina que nós temos aqui um sistema dinâmico descrito por esta curva aqui num espaço bidimensional qualquer, duas variáveis quaisquer do sistema, e, e nós, para evitar de termos que analisar toda a trajetória desta curva, em alguns casos pode ser interessante analisarmos essas curvas localmente. E para isso nós podemos fazer um eixo, aqui uma linha, que é como se fosse um eixo, né? Você marca aqui valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim por diante. E então nós podemos analisar o onde essa curva cruza este eixo, né? Ela passa uma vez aqui, depois dá a volta, cruza aqui novamente aqui, dá outra volta, cruza aqui. Então nós podemos analisar certas propriedades de um sistema dinâmico fazendo esse tipo de simplificação. E que depois nós vamos, esse caso aqui ainda é um caso bidimensional. Nós estamos estudando o caso uni e bidimensional, mas depois nós vamos generalizar. No lugar de uma linha podemos ter aí um plano. Ah, então vamos aqui definir um definição de seção de Poincaré de um ciclo limite. Bem, que ciclo limite seria esse? Seria um ciclo aqui. Deixa eu voltar. Assim. Ah, para o qual essa curva aqui nunca é, tenderia, mas não alcançaria, não cruzaria esse ciclo. Né? Então essa curva poderia fazer uma coisa assim, e a partir daqui ir aproximando deste ciclo, que é o ciclo limite. Então a definição da seção de Poincaré de um ciclo limite é a linha transversal ao ciclo em algum ponto com marcação dos pontos nas quais trajetórias cruzam a linha. Então aqui temos aqui a linha transversal e a marcação dos pontos. Aqui, aqui e aqui e aqui de novo. E assim por diante. Então, confere a definição. Então, vamos agora classificar os nossos tipos de ciclos limite. Deixa eu desenhar um ciclo aqui. Outro ciclo. Outro ciclo. E o último ciclo. Então, qual tipo de comportamento que pode haver dos pontos aqui na vizinhança? Bem, nós já estudamos isso. Uma coisa que pode acontecer é os pontos de fora irem se aproximando do ciclo. E então, se nós. E tá, já vou. Aqui, os pontos de fora estão se aproximando. E vamos supor também que os de dentro também se aproximam. Vamos supor que um ponto que começa aqui no meio, ele faça isso e se aproxime aqui do ciclo.
Então, se nós traçarmos aqui a seção de Poincaré, por exemplo, aqui, o que vai acontecer? Nós temos vamos chamar esse ponto aqui de, cada vez que ele cruza, vamos chamar de P1, P2 e P3. Então nós temos aqui que o P1 está aqui, P2 aproximou mais e o P3 aproximou mais ainda. E aqui, claro, os pontos teriam que ficar, não tem mais espaço aqui, eles teriam que ir ficando mais apertados, né? P4, P5, P6, assim por diante. E do outro lado da curva, nós temos aqui então o ponto P. Esse ponto aqui é o ponto P, que é o ponto no ciclo limite. Nós temos aqui esse ponto aqui, que é o ponto P. Tá, então, e do outro lado, nessa parte de dentro aqui do ciclo, nós também temos que o primeiro ponto estava mais afastado, o P1', P2' estava mais próximo, um P3' mais próximo ainda, depois P4, P5 e assim por diante. Então nós temos aqui são esses pontos aqui de dentro, né? O P1', P2', P3'. Tá, quando nós temos esse tipo de comportamento, nós chamamos o ciclo de ciclo atrator. Então, o ciclo limite é chamado de ciclo atrator, porque obviamente atrai as trajetórias, tanto as de fora quanto as de dentro. Então, o segundo caso seria um ciclo que repele as trajetórias. Por exemplo, a trajetória começa aqui, ela poderia fazer isso. Ela vai sendo repelida. E o de dentro vai sendo repelida também, vai convergindo lá pro meio. Esse aqui vai saindo. Vai nessa direção, né? Então, se nós pegarmos aqui uma seção de Poincaré aqui, nós temos que... claro, e lembrando aqui que se você tem um ciclo limite aqui, eu tinha desenhado um eixo, né? Esse eixo você poderia ser tipo esse ponto fixo, a origem, só que daí teria os valores negativos para o outro lado, né? Então por isso que a seção de Poincaré ela pode se estender, ela se estende para os dois lados da curva do ciclo limite. Então neste caso aqui eu começaria com P1 aqui mais próximo, P1 aqui, o P2 mais longe e o P3 mais longe, e o P4 ficaria mais longe ainda, não tem como escrever desenhar aqui no gráfico. E do outro lado eu teria então P1' próximo, P2' mais longe, P3' mais longe ainda. Então, este tipo de ciclo é chamado de quê? Adivinhe? É um ciclo repulsor. Agora então, as outras possibilidades que nós temos seria um ciclo que por exemplo, ele é atrator das trajetórias de dentro, né? Vem assim, e é repulsor das trajetórias de fora.
vocês traçarem aqui a linha de Poincaré aqui, nós vamos ver que ela está nessa direção, né? Assim. Nós vamos ver que fora ele começa P1, P2, P3. Só que na parte de dentro ela é o contrário, né? Ela começa mais longe, P1 linha, P2 linha, P3 linha, vai se aproximando do ciclo limite. E a última possibilidade é que na parte de dentro ele se afaste do ciclo limite. Vamos aqui, né? E na parte de fora ele seja repelido. Escolhendo um ciclo de Poincaré, eu tenho que vamos ter, não, tá errado, né? Na parte de dentro ele é repelido e na parte de fora ele seria atraído. Então seria assim, né? Assim. Ele começa aqui, vai indo aqui, depois aqui. Nós teríamos aqui o ciclo de Poincaré. Então na parte de fora ele começaria longe, né? P1, P2, P3. E na parte de baixo seria... espera aí, tá certo isso? Tá, ele começaria mais próximo, P1 linha, P2 linha, P3 linha, se afastando. Eu vou deixar indicado aqui este vídeo do INPA, do Marcelo Viana, Henri Poincaré, a gênese dos sistemas dinâmicos. É bem interessante do ponto de vista histórico, mas ele também fala um pouco dessa ideia das seções de Poincaré, né? E do porquê que ela é importante. Vou deixar o link para vocês. Função mapa de Poincaré. Bem, a função mapa de Poincaré é simplesmente uma função que daria essa sequência de pontos P1, P2, P3 nesse eixo, que é nessa linha de Poincaré, os pontos em que ela cruza esse eixo. Então, se nós tivermos aqui você tem um ciclo limite aqui, e você tem um eixo aqui, que é a linha de Poincaré. Nós temos aqui por exemplo, P1, P2, P3, e essa função ela descreve então esses pontos aqui, né? Como esses pontos vão evoluindo. Então ele te dá o PN mais 1 em função do PN, né? Então seria o P2 é a função do P1, o P3 é a função do P2 e assim por diante. Vocês notaram esse formato aqui do parênteses, eu estou adotando esse estilo de parênteses para quando é função. Aí eu uso parênteses normal quando é uma multiplicação. Essa é uma maneira de diferenciar, mas ao mesmo tempo fica compatível com as referências, porque esse parênteses desse meu estilo aqui é suficientemente parecido com o outro, com o parênteses normal.
Aí, exemplo, pega aqui o exercício do livro do Hilbert, 3.16, traço 1. Pega para o oscilador harmônico simples, temos aqui uma função x de t igual a um ômega zero cosseno de ômega t. E uma velocidade, função de t, que é menos ômega zero vezes x0 vezes o seno de ômega t. Com as condições iniciais x de 0 igual a x0 e v de 0 igual a 0. Calcule a função mapa de Poincare para a seção ao longo de x. Faça o mesmo para uma seção ao ângulo θ com x. Então vamos... Vou só fazer um esboço aqui do sistema, do espaço de fase, para vocês entenderem. Então temos aqui... Aí quando a gente fala desses ângulos, é importante entender que não é um ângulo no espaço um XY. É um ângulo aqui no espaço de fase, né? Que tem o V, eu tenho o X e o V. Poderia até ser questionado aqui, né, o que significaria um ângulo aqui nesse espaço, porque a unidade do V não é igual à unidade do X. Então, se você poderia mudar a escala do V e deixar a escala do X do mesmo jeito. Que o V aqui é, por exemplo, metro por segundo, aqui é metro, né? Então não tem ângulos, você consegue medir quando você tem a mesma unidade, a não ser que o ângulo fique um ângulo com uma certa dimensão. Só que aqui esse θ nós vamos interpretar como sendo este argumento, né? Quando o argumento deste cosseno for igual a θ, ele estaria a um ângulo θ. Então, a sua seção de Poincare sendo o eixo positivo x, então você vai ter que achar os pontos em que esse sistema cruza aqui o eixo x. E cruzar o eixo x nesse sentido significa o quê? Significa que a sua velocidade é igual a zero para esses pontos. Então, resumindo, você vai ter que ver para quais pontos de x o v é igual a zero. Uma vez achado esses pontos, você vai achar você vai ter que achar uma função f, né? Tá pedindo com a função mapa de Poincare. Você vai ter que achar a função f. Vamos tentar só analisar aqui para fazer o esboço correto. Isso aqui é a velocidade vai aumentando. Não, espera aí. X igual a x0 e... Não, a velocidade é periódica e o x também tem a mesma periodicidade. Não é isso? Deixa eu dar uma olhada aqui no exercício do livro. Então essas duas funções elas têm uma periodicidade, né? Então não vai... Acho que vai ficar meio sem graça o exercício. Por isso fosse interessante colocar um t multiplicando aqui esse termo aqui, né? Porque eu acho que a minha impressão aqui é que ele vai cruzar aqui no mesmo ponto, é isso mesmo? Porque se ele cruzar aqui sempre no mesmo ponto, não vai ter graça, né? A sua função, mapa de Poincare, não
você não vai ter vários pontos, porque assim, a ideia é se você tivesse aqui um P1, P2, P3 e P4, eu teria que ter a função aqui que leva o P1 para o P2, o P2 para o P3 e o P3 para o P4. Tá olhando assim, eu não sei se eu tô deixando de ver alguma coisa. Depois vocês me falam aí porque tá parecendo que esse exercício aqui vai ser um pouco sem graça. Depois eu vou propor outro lá nos questionários de vocês. Os pontos fixos P asterisco sobre a seção são dados por P asterisco é igual à função do P asterisco. É claro, se a função ela pega o ponto, que talvez seja esse caso que eu acabei de falar, né? Se você tem aqui P1, P2, P3, aí de repente o seu P4, o P5 e o P6 ficam todos aqui no mesmo ponto, quer dizer que aqui você já chegou no ponto fixo, né? Você tem esse P asterisco, então o seu F estava trazendo aqui você desse ponto para cá, desse ponto para cá, desse ponto para cá, aí a partir de um certo ponto ele só traz você para o mesmo lugar, né? Então é porque trata-se de um ponto fixo. E é claro, né, nós em geral, para a maioria dos sistemas, isso aqui vai ser aproximadamente, vai chegar a um ponto que ele não vai mudar mais significativamente. Para um ponto P1 próximo a P, vale essa aproximação. Então nós temos aqui o ponto P, o seu ciclo limite, e temos o ponto P1 bem próximo a P. P2. Então vou colocar o P2 aqui, colocar exageradamente longe aqui. Então eu tenho que o P, tá, esse aqui é o P. Na verdade esse P aqui é P asterisco, né? P asterisco, P asterisco. Então o P2 menos P1 é essa distância aqui. Isso aqui é P2, não, P2 menos P asterisco. Essa distância é igual à função de P1, por quê? Porque a função de P1 é o P2, né? A função de P1 simplesmente leva o P1 no P2, menos a função do P asterisco, porque a função também pega o P asterisco e joga para o P1, que é igual a f de... Tá, então aqui o que está sendo feito é uma aproximação. Eu estou pegando o f de P1 e aproximando por essa expansão, que seria tipo uma expansão de Taylor com um único de primeira ordem. Eu tenho a função do P asterisco mais df dp no ponto fixo vezes o P1 menos P asterisco. Isso tudo menos o f de P asterisco, só veio para cá. Então agora chamando esta quantidade P2 menos P asterisco de D2, claro que eu vou cortar aqui o f de P asterisco com menos f de P asterisco. Então vai sobrar só esse termo aqui. Eu chamo isso aqui de D1. E agora, chamando essa quantidade aqui, o df dp no ponto fixo de M,
eu fico com esta equação, D2 D2 é igual a M D1. E este M, ele tem um nome. Ele é chamado de multiplicador de Floquet. E tem outros nomes também, deixa eu dar uma olhada aqui. Multiplicador de Floquet. Vou dar um nome aqui para ele. Então esse M aqui é o multiplicador de Floquet ou multiplicador de Lyapunov ou ainda multiplicador característico, né? Uma coisa ou isso ou isso. E agora eu deixo aqui também como exercício você mostrar essa relação, né? Que o dn mais 1 é igual ao m elevado a n d1. Então esse aqui seria o exercício número... Vamos dar uma olhada aqui. Exercício número 13. Mostra também essas seguintes correspondências. Se o m for maior que 1, nós temos um ciclo repulsivo. Esse aqui seria o exercício 14. Se nós temos m igual a 1, o ciclo sela. E m menor que 1, ciclo atrativo. Se o m for menor que 0, isso violaria a não intersecção no plano bidimensional. Para vocês fazerem esse caso m menor que 0, vocês vão ver que vai ter uma alternância aqui entre os Ds positivos e negativos. E vocês têm que lembrar que o D positivo e o D negativo significa simplesmente quando a sua trajetória cruza de um lado é positivo, e quando ela cruza do outro lado do ciclo limite é negativo, né? Porque tem a linha no ciclo limite. Então deixei esse exercício para fazerem. E qualquer dúvida a gente volta a discutir. Passando agora para a teoria de bifurcação. Bem, a teoria de bifurcação, ela é uma teoria que trata de como uma variação nos parâmetros, tem uma variação nos parâmetros, causa uma variação nas propriedades dos seus pontos fixos. E bifurcação aqui é entendida como qualquer mudança brusca na dinâmica do sistema. Essas mudanças bruscas na dinâmica do sistema, elas geralmente causam com que as trajetórias próximas aos pontos fixos
mudem. Por exemplo, é, você tem um sistema. Vou aproveitar aqui a questão do ciclo limite. Você tem um sistema aqui em que a trajetória é assim. Aí você muda algum parâmetro no seu sistema, né? Aí parâmetro é, por exemplo, o A, né, tem aquela equação, aqui, a x 1 menos x. Se você muda um desses parâmetros, você vai mudar o comportamento do seu sistema, como nós já vimos aqui várias vezes. Então, se você... Aqui um exemplo, né? Então, se você muda um desses parâmetros, essas trajetórias aqui, elas podem mudar totalmente, né? Elas podem... Uma trajetória aqui que começou no mesmo ponto pode fazer uma coisa... Não tá ruim, né? Pode fazer uma coisa bem diferente, assim. Então, veja que isso aqui já te dá uma intuição do porquê esse nome bifurcação é utilizado. Embora essas bifurcações nós vamos ver em outros gráficos, que seria o gráfico de... vocês vão ver aqui em seguida, né? Você vai ter na abscissa o parâmetro e na ordenada uma outra quantidade que caracteriza o sistema. Então vai ter assim, tipo, por exemplo, um parâmetro A aqui, e aqui vai ter alguma coisa que é uma propriedade do seu sistema, né? Alguma coisa que você mede no seu sistema, uma propriedade. Exercício 3, não, acho que esse exercício que já é o 15, né? Eu tinha esquecido de numerar aqueles outros. Exercício 15. Qual é o ponto fixo do sistema descrito, né? Descrito pela equação a seguir. X ponto é igual, abre parênteses, mi menos 1, fecha parênteses, abre parênteses, x menos a, fecha parênteses. Então, lembre-se aqui que isto aqui é um parâmetro, seu mi representa o parâmetro e o x é uma variável. E o a aqui também é um parâmetro. Mostra que o ponto fixo é um nó para mi menor que 1 e é um repulsor para mi maior que 1. Então vocês vão achar o ponto fixo simplesmente igualando o x ponto igual a 0. E depois, para saber se é um nó ou um repulsor, vocês lembram, né? Tem que calcular o coeficiente de Lyapunov. Volte aí nas notas nas aulas anteriores, vocês vão ter essas condições. O que indica uma bifurcação em mi igual a 1. Então, se para mi, aqui é aquilo do que eu falei na definição da bifurcação. Se você tem dois comportamentos distintos nessas duas regiões, nós definimos que entre essas duas regiões nós temos uma bifurcação. Bifurcação. Então esse é o sentido da bifurcação nesse contexto. Redefina a equação, né? Qual é a equação? Esta equação aqui, se eu fazer mudanças de parâmetros e variáveis, de modo que a bifurcação ocorra quando o novo parâmetro alfa seja nulo. É porque é comum você retratar esse tipo de equação assim, você faz mudanças de variáveis, de parâmetros, de modo que a bifurcação ocorra
quando o parâmetro seja nulo. Então faça essa adaptação da equação. Calculemos os expoentes de iliar por 9 da equação E26, né, que é essa aqui. Vou copiar ela. Nós temos aqui deixa eu ver aqui por enquanto. Quem é o F? O F é o próprio F de x, é o próprio x ponto. Então vamos fazer a derivada disso aqui. Vai dar quanto? Vai dar, isso aqui é constante, fica igual. Derivando x vai ficar 1, não é isso? E menos a vai ficar 0, né? Claro, isso aqui você teria que distribuir primeiro, mas vai dar 0, nós já sabemos. Isso aqui tudo no ponto x igual a x0. Bem, não tem x igual a x0, não vai fazer diferença nenhuma, então seu coeficiente vai ser μ menos 1. Vou apagar aqui. Então agora, se eu fizer o gráfico desse coeficiente de iliar por 9 em função do parâmetro, vai ficar como, né? Vai ficar, ele cruza... Agora, claro, nós estamos vendo o parâmetro como uma variável aqui, né? É o parâmetro como variável aqui no seu gráfico. Então, ele vai cruzar, isso aqui vai ser igual a 0 quando μ for igual a 1, então nós temos aqui um valor 1. E, claro, ele vai ser positivo e vai ser linear, né? Lambda igual a μ menos 1. Então, o gráfico disso vai ser assim, né? Assim, quando μ for 0, o lambda vai ser igual a menos 1. Então, vai cruzar aqui. Temos aí este gráfico, né? Então, o trabalho de vocês vai ser fazer uma mudança de variável de modo que essa linha venha para cá. Agora vamos fazer umas mudanças de variável e parâmetro no sistema. Dessa forma aqui, o y é igual a x menos a e um delta é igual a μ menos 1. Isso aqui é uma outra mudança de variável que eu estou dando aqui como exemplo, né? Então, seu sistema ficaria... bem, quem seria assim. Vou colocar um ponto aqui para não achar que é um elemento diferencial, né? Tá, então quem seria isso aqui é simplesmente a derivada disso em relação ao tempo, né? Então a derivada do a vai ser 0, vai ficar só o dx dt, que é isso aqui. Então agora, se nós calcularmos aqui o coeficiente de iliar por 9, nós vamos ter o que? Vamos ter... agora vai ser, como a nossa variável é o y, vai ser o dfy, a derivada do dfy em relação a y, para y igual a y0. Aí você vai ter que achar onde que é o seu ponto fixo agora, né, nessa equação, né? Não é muito difícil não, né?
Tá, derivando essa expressão em relação a y, eu fico só com o delta. E o coeficiente de Lyapunov em função do delta vai ficar uma reta assim passando pela origem. Agora vamos pegar um outro modelo, que é este aqui. Você tem x ponto é igual a μ menos x ao quadrado. Então esse aqui é um outro exercício. Qual o número que nós estamos? Vamos ver aqui. Exercício 15, exercício 16 agora, né? Exercício 16. Exercício 16. Encontre os pontos fixos. Só igualar a equação a zero, achar quais são os x para os quais x ponto é igual a zero, os valores característicos, ou seja, os expoentes de Lyapunov, e um gráfico que evidencie uma bifurcação. Vocês vão desenhar o gráfico aqui. Aí eu já vou adiantar que este gráfico vai ter um formato mais ou menos assim. Mas vocês encontrem aí qual vai ser o... Mostrem que vai ser alguma coisa com esse formato. E é isso, vai ser uma coisa desse tipo assim. Eu faço o exercício, porque eu estou desenhando aqui já adiantando isso, porque eu vou usar esse resultado agora nesta outra parte que é a bifurcação de Hopf. Então seja esse sistema x1 ponto é igual a menos x2 mais x1, abre colchetes, mi menos, abre parênteses, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, fecha parênteses, fecha colchetes. E a segunda equação é a seguinte: x2 ponto é igual a mais x1 mais x2, abre colchetes, mi menos, abre parênteses, x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, fecha parênteses, fecha colchetes. Agora, fazendo a mudança de variável, que é a mudança de sistemas cartesianos para sistema polar, ficaria r igual a raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado, e o alfa é o arco tangente da fração x2 sobre x1. Se fizer essa mudança de variável, vocês vão encontrar que o r ponto é igual a r, abre colchetes, mi menos r ao quadrado, fecha colchetes, e essa aqui é a minha função f de r. E o nosso θ ponto vai ser igual a 1. Isso aqui vocês, faz parte do exercício vocês mostrarem, né, que fazendo essa mudança de variável e tendo aquela outra equação lá, aquelas equações aqui, onde está o meu pontinho? Nós vamos chegar nessas equações. E bem, se vocês notarem aqui, essa equação aqui do R é igual àquela equação do exercício anterior para o x. Então o R em função do mi vai ser esse mesmo formato aqui. Ele vai ser uma coisa que vai ter uma parte para cima e outra parte para baixo. Elas são simétricas, né? Eu tenho essa distância aqui, vai ser igual, então vai mais ou menos aqui assim. Muito feia essa curva, né? Uma coisa assim. E bem, quando vocês passarem então, voltarem para coordenadas cartesianas,
nós vamos ter, quando você volta para a coordenada cartesiana, você tem o R, vai virar a raiz de x1 ao quadrado mais x2 ao quadrado. Então temos que isso aqui, para um certo R aqui, um certo valor de R, aqui, né? Você tem um R, eu acho mais que de R e menos R. Um R0, né? Espera aí, deixa eu... aqui tá 0 também. Na verdade é o seu ponto fixo que vai variar assim. Então eu tenho um R0. Vou chamar de R0' para diferenciar o valor do meu eixo. Então se eu tiver aqui para um R0', eu vou ter toda uma, tipo um círculo aqui, né? Se você trouxer para cá, você vai ter tipo um círculo assim, né? De modo que... Não, tá, ficou muito grande meu círculo. Opa. Mais ou menos aqui assim. Vamos usar isso aqui. E quando cruza aqui eu vou ter... porque um valor de R menos R aqui equivale a um círculo quando você volta para x1, x2. Então você vai ter vários círculos que eles vão crescer seguindo essa mesma proporção. Então você vai ter tipo uma figura assim, uma coisa 3D, parecendo um cone com as seções circulares que aumenta dessa forma, né? Aumentando cada vez menos o raio. Tá, por hoje é só isso. Eu também vou deixar para vocês vou deixar esse link aqui do que eu já falei, do IMPA, e também este texto aqui que é da Universidade do Porto, que tem vários conceitos aqui de sistemas dinâmicos importantes, e eu vou... Esses sistemas marcados em negrito aqui, né, que o negrito é interessante. Acho que o site aqui usa o negrito de uma forma própria, porque o negrito é importante justamente para você visualmente achar os conceitos mais importantes de um texto, né? Tem gente que não gosta de usar negrito. Eu no livro que eu publiquei, eu usei negrito e explico lá no meu... Tem tipo um manual de estilo que eu criei lá na introdução, que eu explico isso, né? Que o negrito é bom como um recurso para visualmente você achar os conceitos que importam, porque o itálico você só consegue notar à medida que você vai lendo o texto. Então aqui equilíbrio estático, equilíbrio cinético, vamos ver mais o que está em negrito: equilíbrio estável, equilíbrio instável, ciclos, órbita homoclínica, esse é um conceito interessante, órbitas heteroclínicas, hamiltoniano. Essa parte aqui nós ainda... vocês não precisam ler agora não, porque nós ainda vamos chegar nela. Quem quiser ler já pode adiantar, mas ela vai mais pra frente no nosso curso. Mas é interessante dar uma olhada aqui nesses gráficos aqui embaixo, né? Exercícios. Mas enfim, esses conceitos que aparecem em negrito antes dessa seção 7.4, leiam com atenção. Se tiver dúvida me pergunte, porque eu vou cobrá-los posso cobrá-los no próximo questionário.
Então é isso, até nosso próximo encontro.